Olá pessoal, tudo bem? Professor Francisco Killing-Glomert, conhecido como Professor Chicão, da Foco Mental, braço de gestão da Voz e Dados Academia. Queria fazer essa segunda live para vocês, falando um pouco da experiência que eu tive no 7º seminário do representante comercial gaúcho. Eu fui o mediador de grandes personalidades. Eu fiquei, em primeiro lugar, bastante honrado com o convite, porque em 2017, junto com o Cardal, fiz a palestra falando justamente sobre mindfulness, ou seja, as ideias atratoras. Uma experiência bastante grande, bastante rica, e que podemos trocar com uma personalidade que está fazendo bastante sucesso no mercado e nas mídias. O professor Karnal tem grandes pensamentos, mas também grandes questionamentos em relação ao que ele fala e diz, que é importante para quem está exposto com seus pensamentos saber lidar com as objeções. Bom, em 2018 eu tive a oportunidade de palestrar junto com a Cristiana Lobo da Globo News, e o que me chamou a atenção foi bem antes das eleições. Eu tive uma conversa com ela pessoalmente para combinar o que cada um iria falar, e ela disse para mim o seguinte: eu falo o que me pagam. E eu perguntei o que tinham pago ela, o que tinha sido a recomendação. E ela disse para mim que tinham recomendado para ela ser isenta. E realmente em 2018 ela deu uma explicação técnica sobre como seriam as eleições e acertou nas suas previsibilidades, dizendo que o nosso presidente atual, Bolsonaro, não ganharia no primeiro turno, mas dificilmente ele perderia no segundo turno. E o interessante é que o tema do evento foi justamente debate político-econômico sobre o rumo do Brasil. E eu perguntei para ela o que ela pensava sobre o rumo do Brasil. E ela me disse o seguinte: professor Francisco, pensa num trem fantasma desgovernado. E ao mesmo tempo ela voltou e perguntou: e você, o que vai falar? E eu disse para ela assim: eu sei que no outro dia, depois da eleição, eu tenho que trabalhar igual. A vida não é um dia de alegria nem de tristeza, é um dia de trabalho. Precisamos focar no que precisa ser feito e bem feito. Ela me deu os parabéns e com isso eu fui convidado então para debater o 8º seminário do representante comercial gaúcho, o que aconteceu há 2 semanas atrás na Henrigues. Bom, a experiência foi bastante grande porque tinha personalidades que estavam sendo, vamos chamar, questionadas, e pessoas que são realmente protagonistas vão ter questionamento. Ou seja, precisa saber lidar com opiniões contrárias à sua e saber também conduzir nas mídias sociais alguns fake news que aparecem. Vou tentar explicar um pouquinho o que aconteceu no evento de uma forma bem sucinta. Primeiro, nós tivemos a casa cheia, estava bastante gente, tinha um palco montado onde o palestrante fazia sua palestra e depois sentava comigo para debater os assuntos da palestra, com as perguntas vindas do público pela internet e por outros locais de comunicação. Inicialmente, o Juan Pablo Boeira, ele falou sobre o marketing digital. O Juan Pablo Boeira foi meu aluno na PUC, no curso de administração de empresas. Ele teve sua formação na Coca-Cola, Vonpar, depois ele foi para as lojas Renner, depois ele assumiu a Red Bull, foi comandar a Alemanha em outro país da Europa durante 2 anos e hoje está no Bourbon Zafari, do grupo Zafari, cuidando da parte de marketing. Uma das coisas interessantes que o Juan Pablo Boeira nos trouxe foi as dificuldades do mercado, as dificuldades que a gente vem enfrentando na nossa economia, no mundo como um todo. Com a parte digital, o nivelamento e a startup começam a surgir toda hora as ideias e possibilidades novas. Frente ao nosso ambiente, que no Brasil, por exemplo, o ano passado nós tivemos o maior número de feriados, tivemos eleições, Copa do Mundo e também tivemos greve de caminhoneiros, o que realmente reduziu os dias úteis produtivos do Brasil. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Uma das coisas que a gente fala no curso de negociação é justamente isso: eu preciso saber lidar com um ambiente adverso, não adianta dar desculpa. Eu preciso saber realmente como lidar e tirar resultados positivos dessa situação. Então, não adianta, nem choro nem vela.
com todas as dificuldades, as metas precisam ser cumpridas. A correlação que eu quero fazer para vocês, que quando a gente está falando de gestão, nós estamos falando de decisão. Quais são as funções da decisão, ou da administração, vamos chamar assim? Porque decisão vem de cisão, cisão vem de aposta, de escolha. Então, quando nós temos que tomar uma decisão, a gente precisa saber que alguém vai se beneficiar e alguém vai se prejudicar. Eu preciso, então, baixar um pouquinho a bola de quem está se beneficiando e ser solidário, ajudar a quem realmente está sofrendo. Mesmo que for um grande contrato que a gente fechar, alguém vai sofrer, alguém vai precisar cumprir esse contrato e alguém vai ganhar comissão sobre isso, vai se vangloriar. Então, trazer para o centro, que é o foco mental, é um dos principais atributos. A outra questão importante é entender que as funções da administração é planejar, organizar, dirigir e controlar. Só que elas estão dentro delas mesmas. Eu tenho que planejar minha organização, planejar minha execução, planejar o meu controle. Eu tenho que controlar meu planejamento, minha organização e minha execução. E eu preciso executar o planejamento, a organização. Então você pode ver que esse é um conceito de fractal. O todo está na parte e a parte está no todo. A gente precisa ter isso em mente para poder saber navegar entre determinados assuntos, mas saber retomar o foco. Então, as funções da gestão da administração é o pode ser. Sempre que lhe perguntarem alguma coisa, trouxerem uma ideia, responda o seguinte: pode ser. Como é que é o planejamento, como é que é a organização, como é que é a direção, ou seja, a execução, e como é que nós vamos controlar. Se a pessoa lhe explicar, pode dar sequência na sua ideia que você será bem sucedido. Agora, para entender também é a parte da comunicação, isso é importante. Comunicação significa pôr em relação. Quando a gente coloca as coisas em relação, a gente está criando proximidade. Então, a comunicação, as funções da comunicação são 5. Primeiro, é a informação, eu saber informar bem as pessoas, saber dar a fonte, saber explicar realmente aquilo que eu quero dizer, a minha retórica, a minha argumentação. Depois disso vem a persuasão. Todo mundo que comunica quer convencer o outro daquilo que está falando. Então, a persuasão é a segunda função da comunicação. Depois vem a educação. Quando eu sou bem educado com uma pessoa, não tem como ela não falar comigo. E se eu for mal educado com uma pessoa, tudo que eu falar ela vai tentar invalidar. Então é muito importante dentro da comunicação a educação, porque quem educa, cuida. E quando a gente ensina, aprende. É a maneira que o cérebro mais grava. É quando a gente está ensinando, porque o nosso cérebro é uma máquina de repetição. Cada vez que eu falo para vocês, a gente grava um pouquinho mais. A quarta item das funções da comunicação é a socialização, eu criar fórum de discussão. Então, quando a gente cria fórum, eu tenho o meu pensamento tácito. Quando eu explicito o meu pensamento num fórum, outro recebe o meu pensamento e ele vai processar, ele vai comparar com o seu pensamento. E isso vai trazer um novo pensamento que ele vai ser externalizado. E assim a gente vai conduzindo a grande construção do conhecimento. Então, o quarto item é a socialização das funções da comunicação. E o último item é justamente a descontração, ou seja, o entretenimento, o bate-papo. Precisa ser uma coisa agradável para atrair as pessoas. Então, quando eu sou mais descolado, mais tranquilo, mais informal, eu acabo sendo um pouco mais, vamos chamar assim, mais próximo das pessoas e faço com que as pessoas entendam mais. Então, as funções da comunicação, para a gente recordar, é informar, persuadir, educar, socializar e entreter. Quando a gente está tentando melhorar as nossas capacidades de negócios, eu preciso correlacionar, porque a produtividade nada mais é a relação, ou seja, a comunicação entre dois números, o meu número e o seu número. Quando a gente coloca isso dentro de uma coletividade, a gente acaba sendo mais produtivo.
o que significa que vai ser criado um índice. Esse índice pode ser um percentual ou um número inteiro, o que faz a gente poder medir a produtividade das pessoas. Então, fica a dica, palestra do Pablo Juan Buera, começa falando muito sobre essas questões, e eu fiquei muito feliz porque isso foi tratado nas minhas aulas e ele resgatou de forma brilhante no congresso que fizemos. Outra coisa que ele coloca também, além das dificuldades de encarar o dia a dia, as questões das mídias digitais e o futuro, ou seja, muitas previsões são feitas para o futuro. Então, algumas delas, como em 2035, nós já estaremos com inteligência artificial equiparada ao homem, ou seja, a gente já consegue ter equipamentos fazendo músicas. Ele demonstrou uma música feita pela inteligência artificial de várias partes de músicas dos Beatles, o que realmente impressiona como a máquina produzindo coisas para o ser humano de forma independente. Outra coisa que chama atenção na fala dele, que a previsão é que a partir do ano de 2050, o ser humano poderá ser imortal, poderemos retirar a consciência e a experiência do ser humano e colocar em outro local para que ele possa continuar a produzir outras coisas. Isso realmente é bastante, vamos chamar, desafiador nesse momento, mas são pensamentos que a gente precisa acompanhar. Ainda falando sobre o Juan Pablo Buera, ele mencionou que hoje no Google, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, já é possível você fazer exames de saúde. Você recebe um envelope onde coloca a sua saliva dentro, portanto dá uma cuspida dentro do envelope, fecha, manda para o Google e com a inteligência artificial e com as novas tecnologias, você vai poder saber quais são as suas principais doenças ou probabilidades de doenças que você poderá ter nos próximos anos de vida e com isso trabalhar a prevenção. Então, na área de advocacia, na área de seguros, na área de direito, existe uma transformação muito grande. E lembrando também que essa semana aí foi lançado o primeiro computador quântico que trabalha numa velocidade infinitamente maior que os atuais computadores, o que vai levar as tecnologias a outro nível de transformação. São tantas as especulações em relação ao futuro que é importante a gente estar de olhos nela, porque isso é uma das competências que o ser humano precisa ter, que é a agenda externa. Eu preciso ter um tempo para olhar para fora, mas depois eu preciso ter as competências internas, que são inovação, estar preparado para mudança, tecnologia e conhecimento, adquirir novos conhecimentos. Ainda para o nível pessoal, eu preciso ter a competência de ser um ativista confiável, ou seja, se tem pessoas que têm ideias, vamos chamar assim, que estão corretas, mas são pessoas diferentes, eu preciso defendê-las, eu preciso apoiá-las, porque a gente precisa de pessoas que realmente transformem a sociedade para um mundo melhor de se viver. E essas pessoas não são pessoas, vamos chamar assim, tradicionais, são pessoas que têm uma certa raridade, uma pessoa que tem uma aptidão que não precisa ter conexões de atenção. São pessoas que conseguem ter conexões mentais entre razão e emoção, não precisam trazer para a atenção. Normalmente, todos nós, como seres humanos, temos alguma raridade, temos algumas conexões diretas. A gente já sabe, não precisa pensar. E aí, essas pessoas realmente se traduzirem isso em projetos, startups, acabam dando grandes saltos, trazendo grandes soluções. Por isso que as empresas estão trazendo esses jovens para dentro do seu ambiente, ficarem estudando os seus gargalos de dificuldade e fazendo com que eles tragam algumas soluções fora da caixa e melhorem o seu dia a dia. Depois veio a palestra do Morongo, Marco Aurélio Raimundo, presidente da Mormai, uma das marcas top da América Latina, contou sua história,
que ele, como sendo filho de uma família de classe média, gostava de surfar, ia seguidamente para Garopaba 40 anos atrás. Santa Catarina não é essa potência de estado, não era essa potência de estado que é hoje. E ele chegava lá em Garopaba como surfista e fazia medicina na URGS. Ele se formou em médico pediatra. E cada vez que ele ia surfar lá, ele levava remédios, tinha bastante vermes, as pessoas tinham bicho de pé e ele ajudava a comunidade. Com isso ele começou a ficar amigo de várias pessoas da região e numa dessas indas e vindas ele resolveu no inverno visitar a Terra do Fogo. Chegando lá ele viu que a água era muito fria, ficou impressionado como é que o pessoal conseguia mergulhar naquela água gelada. E aí viu que existia uma roupa de borracha, mas era uma roupa de borracha de mergulho que não facilitava os movimentos para o surf. Ele voltando para o Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, ele viu que no inverno estaria muito menos frio do que lá na Terra do Fogo, lá embaixo na América do Sul. E ele percebeu que a gola da camisa do qual eles usavam, da roupa de borracha, poderia ser feito e se adequaria a temperaturas de águas geladas, mas não tão intensas. E assim produziu as roupas Mormai de surf no inverno. Como o surfista vai atrás da onda perfeita, o pessoal começou a comprar as roupas deles e viajar pelo mundo afora, o que chamou a atenção das pessoas, pedindo onde é que havia sido feito aquele material e querendo construir também outros materiais iguais e comprar aquela marca. E assim a Mormai foi sendo conhecida no mundo todo. Mormai vem de Morongo, Mai da primeira esposa dele, e o Ai do Havaí, onde ele adora pegar onda. Então, com essa brilhante ideia, com essa junção de legos, ele conseguiu transformar realmente numa das maiores marcas do Brasil. Durante a palestra ele fez várias perguntas, ele deixou o público bem à vontade, é um cara muito descolado, e um dos questionamentos que eu fiz para ele foi qual era a ideia de futuro que ele tinha. E ele disse de forma categórica: caixão não tem gaveta, eu não quero nada do futuro, eu quero poder amanhã estar bem, acordar e viver a minha vida. Eu acho que ele traz um exemplo de realmente um ser humano que poderia dar tudo errado, mas deu tudo certo, mas um estado de espírito. Isso é importante para que nós que estamos no mundo dos negócios tenhamos sempre um estado de espírito a partir de um ideal, de algo que esteja acima de nós, o que a gente chama de compromisso. Eu tenho a parte do envolvimento, que é uma adesão não espontânea. Eu tenho a parte do comprometimento, é quando realmente eu estou de corpo e alma, e eu tenho o compromisso, que é algo que está acima de mim. Lembrando que a felicidade é algo que a gente a curto prazo tem a ver com o nosso prazer, a médio prazo tem a ver com o nosso engajamento e a longo prazo o significado. Então, de uma forma intensa, ele consegue navegar sobre produtos que tragam prazer para as pessoas, que consigam ter engajamento de funcionários e de representantes trabalhando em prol de uma ideologia, de uma marca, de um posicionamento, e ele sabe que o significado dele na vida é muito maior do que propriamente a empresa dele. Ele realmente está num outro nível, num outro patamar de empresário. Foi muito bacana poder interagir com ele e verificar que as coisas acontecem como precisam acontecer. Eu gosto muito do ditado da espiritualidade da Índia: tudo inicia quando tem que iniciar, tudo termina quando tem que terminar. A pessoa certa é que está na tua frente e aconteceu exatamente o que tinha que acontecer. Com isso cria-se aceitação e o ser humano é capaz de produzir melhor e viver melhor. Eu acho que esse é um dos objetivos, nunca negando as dificuldades, mas sempre posicionando as coisas para o bem, para o correto, para o crescer, para a transformação, que tanto está sendo falado nos dias de hoje no mundo dos negócios. Depois disso, nós tivemos a palestra do Dalton Dallagnol. Esse procurador de Justiça Federal realmente surpreendeu a todos. Dalton Dallagnol está com 39 anos. Ele contou as suas histórias, que durante 7 anos como membro do Ministério Público Federal, todos os projetos dele do qual ele investigou
não conseguiu prender pessoa nenhuma. E ele começou a se questionar realmente se valia a pena conduzir a continuidade da sua carreira. Resolveu fazer um concurso para cartório e passou. E ele disse, olha, que cartório realmente pode ser um bom negócio, um bom estilo de vida. Mas na mesma semana que ele havia passado, ele foi convidado para assumir então a Lava Jato. Ele teve uma reflexão existencial, conversou com sua família e encarou esse projeto de ética nacional, de ir atrás realmente de transformar o Brasil numa situação melhor. No meio da palestra dele, então, teve um grupo de pessoas que fizeram um manifesto sobre o Lula livre, sobre Lava Jato criminosa. O pessoal do auditório do qual estava presente reagiu pedindo para que não era o momento de fazer determinadas, vamos chamar assim, posicionamentos, e era o momento de escutá-lo. O pessoal se retirou e ele continuou a palestra dizendo realmente que o desafio é bastante grande, existem várias leis a serem enfrentadas, que o momento do Brasil é um momento delicado, que todo o processo de avanço ele é muitas vezes doloroso e sofrido. Ele colocou que tem a parte de segurança pessoal, do seu ego pessoal, é algo que ele não pode falar, né? Porque a segurança, se ele falar, não é segurança, mas que o ego dele realmente está baseado na família dele, nos princípios de crenças religiosas de Deus que ele acredita, e que ele tem uma missão, e essa missão ele precisa encarar de forma, vamos chamar assim, desafiadora. Ele se cuida, ele tem cuidado bastante da saúde, porque a pressão que ele vem vivendo é bastante grande, e no final ele foi realmente aplaudido de pé, dizendo que o Brasil está seguindo alguns caminhos que ainda precisa vários passos a serem dados, mas que a participação de todos na discussão realmente há necessidade de ser feita. Achei interessante que após esse evento, pela manifestação, veio várias notícias de ambos os lados. De um lado dizendo que Dallagnol foi interrompido e não conseguiu continuar a palestra, o que não foi verdade. Do outro lado dizendo que Dallagnol realmente fez correr as pessoas de dentro do auditório, o que também não é verdade. Então, as fake news acabam transformando muitas realidades do que realmente é e do que realmente influenciam as pessoas. Isso foi outro assunto que é importante a gente perceber, que são os influenciadores. Existe uma gama de processos novos na internet que vão influenciando seus públicos, dando exemplos extremos e fazendo com que as pessoas acreditem em determinadas coisas. E que muitas vezes, na forma estatística mais racional do ambiente, precisa ser entendido de uma forma um pouco mais técnica. Isso, a Foco Mental, junto com a Academia Voz e Dados, tem a preocupação de sempre levar para as pessoas a maneira correta ou a tentativa de maneira correta, ou qual o nosso realmente argumento ou linha de pensamento frente a determinadas situações que estamos enfrentando, situações novas e que muitas vezes perdemos o controle e que causa sim impacto na vida das pessoas. Bom, outra coisa que chamou a atenção também nesse seminário do representante comercial gaúcho de 2019, o 7º seminário, foi a interação e a organização do CORE. Porque de um lado, do ano passado veio a Cristiana Lobo e do outro lado, esse ano veio o Deltan Dallagnol. O CORE é uma entidade, uma oligarquia independente, não tem posicionamento político e sim o posicionamento junto com o COFERE legal, ou seja, segue a lei do representante comercial, o que condiz com vamos chamar assim, a missão do CORE. Bom, ainda eu tive a oportunidade de participar também do Fronteiras do Pensamento. Para que a gente possa finalizar um pouco mais essa live, eu estive com o Calegari, ele é psiquiatra, ele esteve na PUC, no Fronteiras do Pensamento, ele foi um dos autores que fez a série Psi, e ele debateu sobre o sentido da vida, que é o tema do Fronteiras do Pensamento desse ano.
O Calegari veio e trouxe a história do seu pai, que foi uma pessoa que resistiu ao nazismo e ao fascismo lá na Itália, e eles moravam na serra, e nesse ambiente aí o pai dele tinha uma metralhadora, o qual conseguiram defender a cidade de frente a determinados posicionamentos ideológicos da época. Isso fez com que ele tivesse uma formação bastante rígida e que ele percebeu que uma vez conversando com o pai dele, ele contou essa história, que eles eram bastante religiosos e tinham que ir na missa, e o pai dele, que era médico também, precisava ir na missa numa Páscoa e resolveu não ir. E ele ficou impressionado porque o pai dele naquele momento não queria ir num dia tão importante para o católico, que é a Páscoa. O pai dele pediu para ele olhar para uma estante que tinha uma biblioteca cheia de livros e perguntou o que ele via na estante. Ele disse: olha, eu tenho vários livros aqui. Ele disse: mas o que mais? Pai, tem espaços vazios onde são divididos os assuntos dos seus livros. E aí o pai dele pediu para pegar uma Bíblia preta protestante que estava no meio da estante. E ele pegou essa Bíblia e trouxe para o pai dele. Disse: e aí, o que ficou? O Calegari olhou e disse: pai, ficou um outro espaço vazio. Pois é, meu filho, tem pessoas que precisam preencher espaços. Outras pessoas não, tem outros espaços a serem preenchidos. Isso me traz uma analogia a uma série de estudos que estamos fazendo hoje em dia de física quântica, ou do buraco negro, ou da própria design doing, de como é importante a gente saber preencher determinados espaços, a gente conseguir se posicionar frente a espaços que completam a sociedade, completam o outro, completam as organizações, completam a pessoa. Quando a gente consegue fazer esses preenchimentos, acaba a gente vivendo melhor no dia a dia. Calegari ainda rebateu e discutiu sobre vários aspectos das nossas percepções. Realmente as nossas percepções estão bastante aguçadas, o que faz com que a tecnologia faça com que cada 4 pessoas, uma precisa realmente uma conversa mais terapêutica de entender os pensamentos. Daí a importância que a gente acredita do foco mental, do que a gente está trazendo isso para uma prática diária dentro do mundo empresarial, para que as pessoas, a partir desses conhecimentos, possam saber tomar melhor as decisões e melhorar seu ambiente de negócio, seu ambiente de gestão, suas lideranças. O Fronteiras do Pensamento é um evento que já vem sendo feito há bastante tempo, já estamos no 17º ano, e ele traz principais prêmios Nobel, são pessoas reconhecidas no mundo todo para discutir determinados assuntos. Então, nessa live dessa semana eu procurei trazer alguns conhecimentos do cotidiano. Eu vou procurar fazer isso ao longo de todas as semanas, aqueles insights que são importantes para o mundo dos negócios, eu trago e compartilho com vocês, para que dentro desse ambiente a gente possa desenvolver uma necessidade, ou melhor, uma compreensão do significado dos nossos cursos, e com isso a gente poder aprimorar e compartilhar o conhecimento. Um grande abraço, até o próximo live. Olá, na sua vida pessoal, você já teve que negociar com o seu filho para ele largar o celular e estudar mais? Com a sua esposa, o seu marido, você já teve que conversar para fazer algo junto e ficarem de bem? Com seus irmãos, já tiveram discussões para ver o que é melhor da família? Ou ainda, quando você está adquirindo coisas, comprando um carro ou um apartamento, você já poderia ter condições melhores e ter melhores resultados? Na vida profissional, você já pediu um aumento e não foi reconhecido? Já demonstrou todo o teu esforço de trabalho e o teu chefe não consegue enxergar? Em reuniões, você já conseguiu convencer teus superiores ou teus pares e teus funcionários das ideias que você realmente acredita? Em negociações maiores, envolvendo compras e vendas de empresas e de outras posições muito difíceis na sua vida pessoal, como mudança de local de trabalho e problemas de saúde, você já conseguiu ter resultados melhores? Você acredita nisso? Pois é, eu sou o professor Francisco Koenig Lombres e quero lhe ajudar a como resolver esses problemas.
O curso Negociação Eficiente vai ensinar vocês a entender o que são negociações estratégicas, como é que funcionam as negociações de ganho rápido, os processos da negociação, qual deve ser o seu comportamento, como convencer o outro ao sim e aceitar o não. Nesse curso a gente aborda de forma prática para que realmente você possa aumentar o seu resultado no dia a dia da sua vida. Assista ao nosso vídeo e conto com a presença de você. Olá, meu nome é Deltan Dallagnol, eu trabalho como Procurador da República e eu estarei no 7º seminário do Representante Comercial Gaúcho, palestrando sobre a luta contra a corrupção e a ética nos negócios. Vai acontecer isso no dia 19 de outubro, a partir das 13 horas, aguardo você lá, no Centro de Eventos da Associação Médica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Um grande abraço e até lá. Juan Pablo Bueira, meu aluno da PUC, hoje palestrante do 7º seminário. Seja bem-vindo aí, Juan. Obrigado, professor. Eu vou apresentar aqui o que eu aprendi aqui com o grande mestre. Ah, querido, fica bem. Boa sorte para nós aí. Obrigado. Da Mormai, qual é a dica que ele dá para quem está iniciando o empreendedorismo aí? Bom, a primeira coisa, você tem que encontrar a tua raiz. Quem você é. Faz uma reflexão, faz um psicográfico de si, né? Descobre o que tu veio fazer nessa vida. A vida é uma coisa tão linda, tão sagrada, passar aqui de bobeira sem saber por que veio, por que está aqui, o que é, o que não é. Então a primeira coisa é descobrir o que tu quer fazer nesse período, que na verdade não é muito longo, né? Passa ligeiro. Muito rápido. O que você quer fazer nesse momento mágico que é a tua vida? Olha que é. Show de bola, né? O que é? Quem você é? A tua realidade, qual é a tua inspiração, qual é a tua motivação, qual é a tua, sei lá, o que a tua alma diz para ti. Ouve o teu coração e mete bronca, acelera. Legal, isso é uma reflexão muito importante para a gente que está começando aí com as startups e as pessoas mais idosas também que estão fazendo inovação. Então, te agradeço e te dou aí a bênção que Deus te deu, que tu retribua para a gente sempre. Então, todo mundo está junto, né? Nós somos uma coisa muito incrível, todos nós seres humanos estamos todos interligados e vai todo mundo chegar junto em algum lugar, não sei bem onde é, mas nós vamos chegar. Muito obrigado. Olá, eu sou o professor Francisco Killing-Lumertz da Foco Mental, braço de gestão da Academia Voz e Dados. Queria convidar você a participar do nosso curso de negociação eficiente. A ideia é que você ajuste o foco, a mira da negociação. Você vai entender como é que funcionam as negociações estratégicas, as negociações de ganhos rápidos, os processos da negociação, qual deve ser o seu comportamento na negociação. Você vai fazer o outro chegar ao sim e convencer o não. Você deve melhorar a performance dos seus negócios na prática, na realidade do seu dia a dia. Conto com a participação de vocês e nos vemos lá.